Mas, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João. Livro de João, o capítulo é o 3. Amém? O capítulo é o 3. Quem achou, diga amém. João é fácil de achar, é o 4º evangelho. Glória a Jesus. O capítulo 3, o verso é o verso de número 6. Continue orando pela minha saúde. Estou atravessando um momento de turbulência, mas eu creio na vitória. Capítulo 3, verso 6, leia comigo em alta voz, diz assim o texto: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos mais uma vez. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Somente esse texto. Essa história de Nicodemos, todos conhecem. Conhecem por lê-la e por ouvi-la. São assuntos bastante mencionados dentro das igrejas. Agora, eu gostaria que você observasse nesse texto, do verso 6, 2 tipos de nascimento. Nós temos o nascimento da carne e o nascimento do Espírito. Isso é algo muito forte. Observamos, como diz o verso de número 3, capítulo 3, verso 3, observe o que Cristo vai explicar a Nicodemos. Ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, na verdade vos te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então observe que aqui ele fala do novo nascimento. E o verso de número 6, que foi o que lemos, ele fala de 2 tipos de nascimento. Nascimento da carne está relacionado à junção genética de marido e mulher, de homem e mulher. Nascimento da carne, nascimento natural. Então observamos aqui, meus amados irmãos, que o homem que é nascido da carne, ele tem herdado de Adão aquilo que é da carne. É tão interessante, meus amados, que Deus criou o homem para ser eterno. A terra para ser eterna. Porém, o pecado destrói a humanidade. E nós temos grave consequência do pecado, do erro de Adão, do erro de Eva. Então nós encontramos essa explicação no livro de Gênesis, lá no capítulo de número 3, nós vamos ver a decadência. A terra, logo após habitada, Deus estabelece o jardim do Éden, e a terra era uma terra perfeita. Logo após do Senhor colocar ordem
Porque a Bíblia nos revela que no início ela era sem forma e vazia. Porém, Deus coloca ordem, colocando luminares, colocando água, porção de terra seca. Porém, veio logo em sequência a estabilização do Éden, quando tudo ali era perfeito. Mas no capítulo de número 3, nós observamos que o erro de Adão e de Eva leva a terra a uma decadência. Então diz o verso de número 14, quando Deus chama os 3 personagens que aparecem no Éden. Quais são? A serpente, Adão e Eva. Deus chama os 3 para exercer juízo. Então no verso de número 13, aliás no verso de número 14, a Bíblia diz: então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que todas as feras, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Olhando para esse texto, preste atenção. Olhando para esse texto, nós temos 2 coisas que Deus diz à serpente: maldita serás. E logo em seguida, o Senhor diz a ela: sobre o teu ventre andarás, e pó comerás. Então você observa que quando Deus sentencia a serpente, nós observamos que a serpente não andava se rastejando. Ela tinha uma pose superior. Por isso, o diabo no Apocalipse é chamado de antiga serpente. Porque aqui ele se materializa em uma serpente, e esta simbologia mostra claramente que todo erro tem uma consequência. Todo erro traz sobre si o juízo de Deus. Então nós observamos que Deus coloca a serpente em uma condição de que ela vivesse uma vida rastejante e cheirando e comendo pó. Vamos ao versículo de número 16, quando Deus chama a mulher. Isso daqui que é um pouquinho triste, porque a mulher, ela poderia ter a oportunidade de não sentir dor de parto. Quem já teve filhos de forma natural, sabe o que estamos falando. A dor do parto é uma dor terrível. E no verso de número 16, o texto diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Conceição aqui é o direito de dar à luz. Então diz o texto: aumentarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Observe o restante do texto que diz: e ele te dominará. Então nós observamos que, por mais que busquem o sistema feminista, não irá conseguir na sua totalidade a independência da mulher. Porque querendo as leis ou não, a mulher depende do marido. Se ela não tiver marido, ela sofrerá danos por outra área.
Mas nós entendemos aqui algo como juízo de Deus sobre a mulher. Quando Deus diz a ela, você terá dor para dar filhos, para ter filhos, e terá um marido sobre você. Isso é terrível. Vamos ao verso de número 17. Diz assim o texto: e Adão disse, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Triste isso. O restante do texto diz assim, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Versículo de número 18, leia comigo. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O texto, em outra linguagem, ele diz, espinhos e abrolhos. Então, observe bem, meus amados, que todo erro do homem traz sobre si a justiça de Deus. O homem passará pelo juízo de Deus, querendo ele ou não. Querendo ele ou não. Então, nós observamos aqui mais um texto que vai falar sobre a questão do poder, da iniquidade sobre o homem natural. Então nós vamos ao livro de Romanos, capítulo de número 6. Nós observamos aqui o estrago que o pecado traz à humanidade. Mas também entendemos aqui que aquele que é ressuscitado com Cristo é liberto da lei do pecado. Então vamos ao capítulo 6 de Romanos. Diz assim o texto, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? Verso 2 diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como pois viveremos ainda nele? Ou não sabeis que... Então observe esse texto aí. Porque esse texto próximo, ele vai levar a reflexão de que existe uma porta aberta para que o homem se liberte do poder do pecado. Não é do pecado em si, mas do poder, da consequência do pecado. Porque nós observamos que Paulo, ele vai nos dizer que aquilo que ele não quer, ele faz. E aquilo que ele tenta não fazer, aliás, aquilo que ele não quer fazer, ele faz, e aquilo que ele deseja, ele não consegue fazer. E ele diz claramente, porque o pecado habita no corpo mortal. Mas quando nós falamos da liberdade, da libertação em si, nós estamos falando do poder sobrenatural da graça que consegue nos libertar do poder do pecado. Então vamos ao verso de número 4, leia comigo em alta voz quando diz, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado, ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. Verso de número 5, ele diz, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Verso de número 6, leia em alta voz aí. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então preste bem atenção, qual é a saída, pastor?
A saída de se libertar da consequência do pecado que veio de Adão, foi trazido de Adão, é o batismo por meio de Jesus. Observe, no verso 4, leia de novo, a primeira parte, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte de Cristo. Então, quando o Pedro e alguns apóstolos falam do batismo em nome de Jesus, ele não está mandando a gente batizar ninguém em nome de Jesus, mas ele está falando que quando nós nos submetemos ao batismo por meio de Cristo Jesus, nós fomos sepultados com ele na semelhança da sua morte. E o verso de número 6, o verso de número 5 diz: porque se fomos plantados juntamente com ele, juntamente com quem? Com Cristo. Com Cristo Jesus. Se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, seremos também na da sua ressurreição. Por quê, pastor? Porque se Cristo morreu e ressuscitou, você também morrerá e ressuscitará. Para a glória de quem? Para a glória do Pai. Para a glória de Cristo. E para a glória do Espírito Santo. Então, como me livrar da força do pecado? Nós nos livramos da força do pecado quando somos plantados com Cristo. No batismo. É interessante saber que Jesus se batizou com 30 anos de idade, né? Isso é muito bom entender isso. Por quê? Porque se eu me batizar antes da conscientização do pecado, automaticamente eu terei que me batizar outra vez. Porque eu me batizo antes da conscientização do pecado, depois eu começo a praticar pecado e eu tenho que me lavar do pecado que trouxe de Adão, da consequência do pecado que trouxe de Adão. O pecado de Adão não é transmitido a nós, mas a consequência do pecado sim. O que trouxe à humanidade? A morte. A morte. Então vejamos, a palavra nos vai falar a respeito desse nascimento, desse novo nascimento, quando ele diz assim: aquele que nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Por que eu tenho que nascer de novo? Presta atenção no capítulo 6 de Romanos aí, e verso 6. Então presta atenção nisso aí. Ele diz o que aí? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Seja desfeito. Quem entendeu isso aí? O velho homem, o homem velho, a mulher velha. Nós não estamos falando de idade. Não é de idade que estamos falando. Estamos falando da condição do pecado no homem. Então aquele homem que não conhecia Jesus, que não servia a Jesus, que não praticava a justiça, precisa ser crucificado. Ele precisa ir à cruz de Cristo. Sendo, pois, com ele sepultado. Sendo, pois, com ele sepultado. Verso 7 do texto que lemos, vamos lá. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Só existe uma maneira de você ser justificado do pecado. É quando você morre. Mas eu não estou falando da morte física. Eu estou falando da morte do corpo
do pecado. Porque no batismo nós somos sepultados com Ele pela morte de Cristo, na semelhança da morte de Cristo. Então o verso 8, leia comigo mais uma vez. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Então você observa que quando nós morremos em Cristo e somos ressuscitados com Ele, pelo batismo na morte, nós receberemos o direito da primeira ressurreição, que será uma ressurreição para a vida eterna. Porque tem duas ressurreições. Então, no livro de Daniel, capítulo de número 12, verso de número 2, nós vamos observar isso aqui rapidamente. É um texto bem conhecido de quem lê Bíblia, né? Quando o crente lê Bíblia, ele fica inteirado nas coisas de Deus. Então, observe bem, Daniel 12, e verso de número 2, ele vai falar de dois tipos de vida eterna. Capítulo 12, verso 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, temos aqui no telão. Leia comigo, quero que você leia em alta voz. Ele diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Observe aí que situação difícil. Tanto a vida com Deus é eterna, quanto a vida sem Deus também é eterna. Vamos entender isso aí? Por que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus? Por que nós precisamos descer com Ele às águas, na semelhança da morte de Cristo? Observe. Vamos lá. Se vivermos com Cristo, viveremos com Ele eternamente. E se vivermos sem Ele, pós-ressurreição, viveremos também sem Ele eternamente. Vamos falar aqui dos riscos que correm o ser humano que vive sem Deus, É muito interessante, a palavra do Senhor, ela revela claramente sobre a questão da vida eterna. Então vamos lá, capítulo de número 9 de Marcos. Marcos, capítulo de número 9. Eu sei que algumas pessoas que me escutam são pessoas desviadas da casa de Deus. E eu quero que você observe isso aqui. No capítulo 9, verso 43 do livro de Marcos. Verso 43, ele diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida. Que vida é esta? Diga comigo, vida eterna. Ele diz, melhor é entrares aleijado na vida eterna, do que tendo duas mãos, ires para onde? Para onde? Para o inferno. Agora observe o que diz o restante do texto. Para o fogo, vamos lá? Para o fogo que nunca se apaga. Por que nunca se apaga? Porque é eterno. Versículo de número 44. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga.
Pastor, mas esse verso é muito forte, porque ele diz assim: corta a tua mão, se a tua mão te escandalizar. Ele está falando, joga fora a prática do pecado que você pratica com a sua mão. Ele não está mandando você cortar a sua mão de forma literal. Ele está falando sobre a questão da prática do pecado. Aquilo que nos leva ao erro, que nos condiciona ao erro. Ele diz: lance fora, porque é melhor você entrar no céu aleijado, entrar na vida aleijado, do que tendo duas mãos e ir para o inferno. Quem está entendendo isso aí? É hora da igreja de Cristo se firmar mais com Deus, porque os céus é logo ali. Alguém aqui já foi no céu? Foi não, né? Eu vou contar um negócio para você aqui. Todos aqui querem ir para o céu, mas todos têm medo de morrer, sim ou não? Então eu vou contar um negócio para vocês aqui. Quando eu tinha mais ou menos 18 anos de idade, eu fui arrebatado aos céus. Sabe quantas horas eu levei para chegar lá? Foi uma questão de piscar os olhos. Você entende? Eu estava orando e eu senti uma mão de um ser bater nas minhas costas e disse: venha e me siga. Quando eu abri os olhos para olhar, a porta estava aberta e eu já estava passando por lá de dentro. Segundos. Diga para o seu irmão: o céu não é distante. Quem está entendendo isso, diga amém. Agora, pastor, e o inferno é longe? Também não é. É outra questão um pouco difícil de entender. Mas o que o texto está falando? Que a sentença do homem que vive em pecado é uma sentença eterna. O fogo se apaga? Deixa eu perguntar para você: o fogo se apaga? Não. E o bicho? Também não. Que bicho será este? Que bicho será este? Eu não vou nem entrar nesses detalhes. Eu quero ficar só com a questão desta ideia do pecado da carne e a consequência do pecado. Agora vamos ao novo nascimento, porque nós falamos sobre a questão do homem natural, o homem sem Deus, o homem que teve o nascimento natural e que automaticamente não serve a Deus. Agora vamos ao livro de Colossenses. Vamos falar aqui sobre a questão da consequência da vida de um homem que vive para Deus. Colossenses capítulo 3, vamos lá. Colossenses não é difícil de achar, ele faz parte da Bíblia. Amém? Está no Novo Testamento, capítulo de número 3, verso 1. A condição de um homem que morreu e agora ressuscitou com Cristo. Vamos ler a palavra. Verso 1 diz assim: porquanto se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde? Buscai as coisas que são da onde? Aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Verso de número 2, leia comigo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pastor, mas a gente não precisa das coisas da terra. Precisa. Você precisa de casa. Hoje o carro tornou-se parte da vida do ser humano. Antigamente, quando a gente via alguém comprar um carro, a gente pensava que a pessoa estava rica. Mas agora a questão aqui é uma questão de necessidade, não de luxo. Então preste bem atenção. Você não pode viver fora daquilo que é o contexto terrestre. Mas a sua mente, o seu coração, a sua alma, ela precisa estar ligada com os céus. O apóstolo vai nos dizer, meus amados, ele vai nos dizer claramente
que a nossa cidade é uma cidade celestial. Quando nós falamos de céus, quando nós falamos de inferno, quando nós falamos de arrebatamento, é uma surpresa para muitas pessoas, porque as igrejas de hoje não mencionam mais a respeito do arrebatamento e nem a respeito dos céus. Mas o apóstolo, ele vai nos dizer: a nossa cidade está lá em cima e está guardada por Deus. Usufrua daquilo que Deus te deu aqui na terra, mas não esqueça das coisas que são de cima. Deus tem coisa melhor para você. Então vamos lá. Versículo de número 3, de Colossenses 3. Ele diz assim: porque se já estás mortos para o pecado. Ele diz: se já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Ele está falando do momento quando Cristo retornar. A igreja retornará com Ele em glória. Quem está entendendo isso aí? Quem está entendendo? Você terá um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. Você vai ficar muito feliz com o que eu vou lhe dizer. Você não terá mais nenhuma ruga dessa que você tem. Nenhuma. Esta agonia com esses pneuzinhos aqui, isso não vai existir. Por quê? Porque você se manifestará em Cristo glorificado, em um corpo glorificado com Cristo. Essa vida terrena passou. O primeiro céu e a terra já não existe mais. A nossa cidade é a cidade celestial. É uma cidade diferente. Eu vi um pouquinho da glória de Deus, um pouquinho. Quando Deus me levou lá. Quando eu tornei no meu corpo natural. Tudo para mim era horrível. Tudo para mim era feio. Parecia que eu estava rodeado de monstros. Parecia que eu estava no mundo dos mortos-vivos. Mas eu quero lhe dizer, o que aguarda você lá em cima é coisa soberana. Se você tiver, eu sei que Deus precisa querer, mas converse com Ele. Converse com Ele. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós somos dedicados a Deus, a Bíblia nos diz no livro de João: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós nas minhas palavras, vocês podem pedir, e o meu Pai Celeste fará aquilo que vocês pedirem. Então você pode dizer para Deus assim: Deus, me mostre um pouquinho da sua glória. Ah, pastor, não sou merecedor. Quem é merecedor? Quem se lembra de Isaías? No seu magnífico arrebatamento, o Senhor disse a ele: venha cá. E ele subiu. Quando ele se depara com Deus, ele diz: ai de mim, porque estou perecendo. Eu sou um homem pecador. Eu sou um homem pecador. Então não existe homem santo, tão santo. Quando eu era mais jovenzinho, irmãos, eu vivia com uma turma de pessoas extremamente santas. E um dia eu ouvi um absurdo de um rapaz. Ele disse assim: irmão meu, eu sou tão santo, que eu nem cuspo, porque o meu cuspe também é santo. Eu fiquei olhando para aquele cara, falei: meu Deus do céu, que aberração da natureza,
aquele cidadão não conseguiu seguir crente por muito tempo. Sabe por quê, irmãos? Porque santo é Deus. Deus é santo 3 vezes. E os arcanjos, os serafins, os serafins, eles adoram a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo, santo e santo. Nós nos esforçamos para ver a glória de Deus. Mas Deus pode mostrar isso para você. Vamos lá. A nossa saída, a nossa vitória, vamos usar a palavra vitória, está na decisão de Deus. Deus é soberano e tudo que Deus decide, Ele já havia planejado isso na sua eternidade. Então eu gostaria que você lesse comigo 2 Coríntios, capítulo 5 e verso de número 17. 2 Coríntios, capítulo de número 5. E verso de número 17. Glória a Deus. O texto ele diz assim, irmãos. Vamos ler em alta voz. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Olha, agora eu quero chamar a sua atenção ao começo do verso. Ele diz assim, ó, presta atenção. Assim que, se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo. Como é que eu posso dizer que estou em Cristo se a minha vida ainda é uma vida velha? Como podemos dizer isso? Como nós estamos em Cristo e nós queremos ver o mal do nosso irmão? Como nós estamos em Cristo se a gente recebe troco a mais e não vai devolver? Ainda vem na igreja dar testemunho que é uma bênção. Irmão, eu recebi uma bênção. Eu paguei, irmãos, eu paguei com 10 reais, me devolveram 20. Oh, louvado seja Deus. A igreja pode levantar a mão e dar glória. Isso é uma falta de vergonha. Isso é um homem velho que não morreu, ele está vivinho. Ele está vivo. De vez em quando ele coloca a cabeça para fora da sepultura. Ele olha para você e fala: eu ainda estou aqui. Mentiroso, presunçoso, invejoso, homem hipócrita. Ele não pode dizer que está em Cristo. O homem que vive em Cristo está, como diz esse texto, vamos lá, repitam em alta voz. Ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Dá uma olhadinha em quem está do seu lado, não precisa falar nada, é só dar uma olhadinha, ver se ele está novo ou está velho. É difícil de saber, meus irmãos. É difícil de saber. Mas observe o que o texto diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos lá. Vamos à leitura da palavra do Senhor. O versículo 18 diz assim: e tudo isto provém de Deus que... Aí eu já fico mais feliz. Porque tudo provém de quem? De Deus. Tem um texto no livro de Isaías que, quando eu li ele, meus ouvidos, meu coração, minha alma se abriram. Ele diz assim: eu te esforço, eu te ajudo. Presta atenção no que ele diz, ó. Vou repetir. Ele diz assim: eu te esforço, eu te ajudo. O que você fez? O que você fez? Nada. Só creu. Só creu. Só isso. A salvação que você recebeu não foi pelo seu esforço. Não foi você que disse: hoje eu vou aceitar Jesus. Não foi. Foi Jesus que disse: venha comigo.
E você aceitou o convite de Cristo. Não foi você que foi até Ele, foi Ele que trouxe você até Deus. Então observe o que o texto está dizendo aqui, meus amados. Isso é para a alegria da igreja. Porque quando a árvore produz fruto, é porque ela está ligada na videira, que é Cristo Jesus. E não é pelos meus esforços. Vou repetir o que Deus disse através de Isaías. Porque eu te esforço, eu te ajudo. Então você não fez nada. Foi Ele que se esforçou você. Foi Ele que trouxe você. É Ele que traz você. É Ele que abre os seus ouvidos para receber a palavra. É Ele que confirma no seu coração que a palavra é verdadeira. É Ele que trouxe você até Cristo. E Cristo levou você a Deus. O Espírito Santo reconciliou ou convenceu você. E Deus reconciliou você por meio de Cristo. Eu não fiz nada. Eu só criei. Só isto. Vamos ao texto. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Quando a gente reconcilia, é porque estamos afastados. Sim ou não? Quando o filho pede perdão para o pai, ou o pai pede para o filho, é porque eles estavam afastados. Quando a esposa pede perdão para o esposo, e o esposo pede para a esposa, é porque estavam afastados. Quando nós pedimos perdão a Deus, é porque estávamos afastados. Então, observe, quem nos reconciliou foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Quem nos escolheu foi Ele. Quem nos salvou foi Ele. Quem nos perdoou foi Ele. E eu vou lhe dizer uma coisa, você pode até me chamar de herege, mas não foi eu que aceitei Jesus. Foi Ele que me aceitou. Foi Ele que me aceitou. Foi Ele que me aceitou. Se alguém disser para mim, pastor, eu quero me batizar, e eu olhar para ela, e eu entender que ela tem uma vida regenerada, comum, uma vida comum, ou solteiro ou casado, não viciado, mas ela ainda não aceitou Jesus. O batismo é a confissão pública de que eu renunciei o mundo e vou servir a Jesus. Eu posso aceitar Cristo antes e posso aceitar direto através do batismo. Ah, mas é muito bom ser discipulado antes. Quantos crentes discipulados estão desviados? Que foram discipulados. Ficaram 3 meses fazendo discipulado. Estão desviados. Tem pessoas que você nunca imaginou que ela permaneceria, porque o próprio diabo disse a ela, você não vai permanecer, você está escondido no meio dos crentes, e elas estão firmes na fé, guardadas por Cristo. Sabe por quê? A palavra ela é clara, ela diz porque isto tudo vem da parte de Deus, e foi Ele que nos reconciliou consigo mesmo, e isto é de Deus, isto é Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que fomos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu me lembro que durante muitos dias eu fiz o convite, quem quer aceitar a Cristo? Um certo dia eu não fiz. E a igreja já estava de pé para orar, para encerrar o culto. E o nosso irmão Juan levantou a mão e falou, ele me chamou de Abrão. Ele não me chamou de pastor não, ele me chamou de Abrão, que é assim que ele me chama. Ele falou, Abrão, o senhor não vai perguntar quem quer aceitar Jesus? A igreja já estava de pé. Então preste bem atenção. Não fui eu, foi o Espírito de Deus. Eu não fiz o convite. E ele levantou a mão e disse, Abrão, você não vai fazer o convite, você não vai perguntar. Sabe por quê? Porque neste momento ele já estava tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já havia feito a obra no coração dele. O Espírito Santo já tinha chamado ele para a graça de Deus. Isso não depende do pastor, não depende do missionário, não depende do discipulado. Isso depende do Espírito de reconciliação que nos reconciliou com Deus através de Cristo, dando testemunho de nós para toda a humanidade que nós não pertencemos mais ao mundo, agora nós pertencemos à cidade celestial. Aleluia! Aleluia. E Paulo descreve isto. A nossa cidade está no céu. Tem gente que quer dar a terra, mas Paulo declara, a nossa cidade está no céu. Quando o crente é chamado por Deus, pode vir um temporal, tsunami, terremoto, guerra da Rússia. Eu estava assistindo um vídeo de era um senhor, uma senhora, já de idadezinha, bem de idade, e eu vi 3 pessoas naquele vídeo, eu não sei se tinha mais, lá na Ucrânia. Lá na Ucrânia. Eu vi as malas no chão preparadas para sair de lá. O vídeo. As malas de viagem. Tudo empilhada. Aqueles 2 velhinhos sentados no sofá de casa. Casal. E a moça sentada no piano. Louvando a Deus. Louvando a Deus. A Ucrânia sendo bombardeada. E ele sentado, esperando a hora de viajar, louvando a Deus, os hinos do inário cristão. Irmã, quem faz isso na vida do homem, meu irmão? É Deus. Não é religião, não. Vai arrancar um homem desse da presença de Deus. Ele sabe que a sua cidade está sendo bombardeada, mas ele se lembra, a minha cidade está no céu, a minha cidade está no céu, a minha cidade está no céu. É a sua cidade terrena sendo bombardeada, e ele adorando a Deus, porque a nossa cidade está no céu. Fique firme na fé. Fique firme na fé. Aconteça o que acontecer, fique firme na fé, porque a nossa cidade é de cima. O pecado não terá mais domínio em nós. Ele não tem mais força. Ele existe no nosso corpo, mas ele não tem mais força. Vai dizer que não temos o pecado no corpo? Temos. Passa cada coisa na cabeça da gente.
Passa ou não passa? Mas nós nos lembramos que temos coisas melhores para nós. Eu vou finalizar, estou terminando. Oh, aleluia. Do recamando rebassore me derevas. Oh, aleluia, irmãos. Precisamos pensar nas coisas que são de cima. Porque aqui embaixo somos bombardeados. A Rússia não alcançou o Brasil, mas o pecado, o erro, a corrupção. A guerra contra a igreja alcançou todas as nações. Mas a nossa cidade está lá em cima, guardada por Deus. Tem um pastor que ele diz assim para os seus colegas, quando ele dá a paz do Senhor, ele diz: eu quero me encontrar com você na cidade e nas praças celestiais. Eu não sei se você tem esse desejo, mas eu quero encontrar você lá. Eu quero chegar lá e dizer para você, minha irmã, como somos felizes de nos encontrar aqui. Aleluia. Nada do que está aqui embaixo para nós é superior ao que está lá em cima guardado. Andar mandou vassubria de que me afaio que me arrebacia. A cidade celeste está nos aguardando. Tem uns que já foram, outros que estão a caminho. Nós não sabemos quando iremos, mas a cidade celestial nos aguarda. Glória a Deus. Vamos terminar aqui. Aleluia. Esse texto do capítulo 6 de Romanos, como já foi falado, vamos ler o 13 e o 14 e aqui terminar a mensagem. Ele diz assim: nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Verso 14, leia comigo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Vamos dizer isso aí para o inferno ouvir isso. Lá nos recônditos do inferno, eles precisam ouvir isso. Diz o texto: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Tem horas que o homem velho quer colocar a cabecinha para fora, ele... né? O Espírito Santo com balde de unção, ele... porque ele está morto, ele está sepultado, ele foi crucificado com Cristo pelo batismo na morte. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Como diz o nosso irmão, eu espero ver cada um de vocês na cidade celestial. Você pode dizer amém? Amém. Antes de orarmos, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém que quer fazer parte do povo que vai morar no céu? Pastor, eu estou na igreja, mas nunca tive força de servir ao Senhor. Se você quiser, este é o momento que você vai dizer: Deus, eis-me aqui, a minha vida é sua, eu quero fazer parte do povo que vai andar nas ruas de ouro, da cidade celeste. Se tem alguém, vem à frente, receber a oração da fé. Oraremos por você, e você será a pessoa mais feliz da face da terra. Amém? Glória a Deus. Tem um hino que diz assim: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar.
nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Que Deus abençoe a todos. Louve ao Senhor com as palmas.